Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para a nossa segunda aula. Então hoje a gente vai retomar um assunto que a gente já tinha iniciado lá em sala de aula, antes de parar por questão da pandemia, que são os números inteiros. Antes de falar dos números inteiros, vamos dar uma relembradinha no que vocês estudaram até o sexto ano, ou seja, o que vocês já conhecem sobre números. Até o sexto ano, o que vocês estudam são os chamados números naturais. Então, esses números, pessoal, os números naturais, né, eles surgiram da necessidade de contar. Como é que são esses números? O símbolo dos números naturais é a letra N. Ó. O menor número natural é o zero, e a partir do zero, sempre acrescentando uma unidade, ou seja, somando mais um, eu vou tendo o próximo número natural. Esses três pontinhos aqui, as reticências, significa que eu dei um salto. Então, do 8 eu pulei lá para o 100. 100 mais 1, 101. 101 mais 1, 102. Aqui eu dei outro salto. Ó. Ou seja, o que eu quero representar aqui para vocês? Que essa sequência, ela não tem fim. Aqui eu botei 3 pontos, significa que essa sequência continua. Eu tendo um número natural, eu acrescento uma unidade, eu vou ter o próximo número natural. Certo? Então, os números naturais. O menor número natural é o zero e o maior número natural não existe, pois os números naturais são uma sequência infinita. Como eu disse para vocês, eu posso pensar no número natural imenso. Se eu somar mais uma unidade nele, ou seja, se eu pegar ele e fazer mais um, eu tenho um próximo número natural. Além disso, pessoal, a gente tem outras duas características importantes que mais ou menos refletem o que eu já falei. Ó. Todo número natural, ele tem um sucessor. O que é o sucessor de um número? É ele mais um. Então, por exemplo, quem é o sucessor do 7? É o 8. Porque se eu pegar o 7 mais um, 8. Quem é o sucessor do 100? É o 101. Porque se eu pegar o 100 mais um, 101. Todo número natural tem um sucessor. Além disso, pessoal, para fechar aqui a parte de números naturais, né, que é uma coisa que vocês já estudaram em anos anteriores, o único número natural que não tem antecessor é o zero. O que é o antecessor? É o que vem antes. Como é que eu obtenho o antecessor? Eu pego ele e retiro uma unidade. Por exemplo, quem é o antecessor do 3? O antecessor do 3 é o 2. Porque se eu pegar o 3 e retirar o 1, eu obtenho 2. Quem é o sucessor, quem é o antecessor do 101? É o 100. Porque se eu pegar o 101 e retirar 1, eu tenho 100. O zero, pessoal, antes do zero não tem nenhum número natural, certo? Então, dos números naturais, o que vocês têm que saber é isso. O menor número natural é o zero. O maior número natural não existe. Todo número natural possui um sucessor, ou seja, todo número natural possui um número natural depois dele, basta acrescentar mais um. E o único número natural que não tem nada natural antes dele, né, pessoal, é o zero, certo? E é justamente a partir do momento que a gente estuda os números inteiros que a gente passa a conhecer os números que estão antes do zero, certo? Então, nessa aula aqui, introdutória aos números inteiros, nós vamos estudar 3 situações em que foi necessário o avanço do conhecimento numérico. Então, por exemplo, temperaturas. Quando faz muito frio, as temperaturas ficam abaixo de zero, tá? Quando as temperaturas ficam abaixo de zero, a gente chama as temperaturas de negativa. E para diferenciar, pessoal, uma temperatura acima de zero de uma temperatura abaixo de zero, o que se usa? Esse tracinho aqui, ó. Tá vendo esse tracinho aqui? É o que diferencia. Aqui na direita nós temos 2 graus positivo, tá? Quando não tem nenhum sinalzinho na frente, a gente diz que é positivo. E aqui na esquerda nós temos 2 graus negativo. Nesse momento, o que é importante você se dar em conta, tá? O zero acaba sendo o nosso parâmetro, tá? As temperaturas que ficam à direita de zero ou acima de zero são ditas temperaturas positivas. As temperaturas que ficam à esquerda do zero ou
antes do zero aqui, né, abaixo de zero, são ditas temperaturas negativas. Então, quanto mais para a esquerda aqui, ó, menor a temperatura. Quanto mais para a direita, maior a temperatura. Menos 2 graus é menor do que 2 graus. Já menos 6 graus é menor que menos 2 graus. Dentre essas temperaturas, por exemplo, se eu pegasse um lugar ainda mais frio que fizesse menos 10 graus, ele estaria aqui mais para a esquerda, ou seja, seria menor. Quanto mais para a esquerda, menor a temperatura. Quanto mais para a direita, maior. Ok? Outra situação, pessoal, onde é necessário esse conhecimento de números inteiros, ou seja, se o ser humano soubesse só números naturais, não seria possível diferenciar quando se fala de altitudes. Ali na temperatura, o que se toma como parâmetro é o 0 grau, né? Aqui, quando se fala de altitudes, o nosso parâmetro é o chamado nível do mar. Então, no nível do mar, a gente diz que tem altitude 0. Todas as alturas que ficam acima do nível do mar são altitudes positivas. Então, por exemplo, esse ponto da estrada, ele está 15 metros acima do mar, acima do nível do mar, ou seja, a altitude dele é mais 15 metros. A árvore, só cuida aqui com o desenho, ó. A árvore ela tá 15 mais 30. A árvore está 45 metros acima do nível do mar, tá bom? Ou seja, qual é a altitude do topo da árvore? Mais 45 metros. Já aqui, ó, nós temos, olhando bem embaixo aqui, nós temos coisas que estão abaixo do nível do mar. Então, por exemplo, essa estrela do mar aqui, ó, ela está 9 metros abaixo do nível do mar. Então, se tivesse um exercício perguntando qual é a altitude da estrela? Bom, a altitude da estrela é uma altitude negativa. Por que negativa? Porque ela está abaixo do nível do mar. Quem é que está numa altitude zero aqui no desenho? Quem está numa altitude zero no desenho é o barco, porque o barco está exatamente ao nível do mar. O que está acima do nível do mar, então, é a altitude positiva, por exemplo, a estrada aqui, a altitude dela é mais 15 metros. O que está abaixo do nível do mar tem altitude negativa. Por exemplo, a estrela do mar, a altitude dela é menos 9 metros. Agora, pessoal, nós vamos falar de um outro assunto que a gente também já tinha falado em sala de aula, que é o saldo de gols. Então, o saldo de gols de uma equipe, ele é dado pela diferença. Tem que lembrar que essa palavrinha aqui, ó, essa palavrinha aqui, diferença, dentro da matemática, ela tem o significado da operação de subtração. Então, é dado pela subtração, né? Só que a gente não diz dessa maneira, a gente fala a diferença. Subtração do quê? Entre o número de gols marcados, que aparece como gols pró. Gols pró são os gols que a equipe fez. Menos os gols contra. Os gols contra não é gols que a equipe fez contra si própria, mas sim os gols sofridos. Então, eu quero calcular o saldo de gols. Eu vou pegar os gols prós, no caso do Grêmio, fez 10 gols, e vou fazer a diferença. O que eu disse para vocês? Diferença é a subtração. E vou subtrair os gols que o Grêmio levou. Levou 6. 10 menos 6, 4. Aqui tranquilo, nenhuma novidade. O Internacional fez 12. Diferença, subtração. Vou subtrair os gols que ele levou. 12 menos 12, 0. Até aqui, nenhuma novidade. A partir do Cruzeiro para baixo, pessoal, que começa aquilo que eu expliquei para vocês em sala de aula. Qual é o problema que nós temos aqui? O problema que nós temos é o seguinte, ó, o Cruzeiro fez 5 e sofreu 7. 5 menos 7, com o conhecimento numérico que vocês tinham até esse ano, não seria possível de fazer esse cálculo. O que acontece? A partir de agora, com a introdução dos números negativos, esse tipo de subtração, onde
o que eu estou tirando é maior do que aquilo que eu tenho, ele passa a ter um resultado numérico, um resultado negativo. Então, quando é que eu tenho um resultado negativo? Quando eu tiro mais do que eu tenho. Como é que a gente pensa esse cálculo? Lembra como é que eu expliquei lá na sala de aula? 5 dá para tirar 7? Não dá. Então significa que vai ficar devendo e eu ponho um sinalzinho de menos. 5 não dá para tirar 7, então põe um sinalzinho de menos. Significa que eu fiquei devendo. Quanto que eu fiquei devendo? Aí faz o cálculo ao contrário. 7 menos 5, 2. Então o saldo do Cruzeiro é menos 2. Isso significa que ele ficou devendo 2 gols. Ele tomou 2 gols a mais do que ele fez. Mesmo caso do Atlético Mineiro. 8 tira 15. Fez 8, sofreu 15. 8 dá para tirar 15? Não dá. Vai ficar devendo, por isso esse sinal de menos. Como é que eu calculo quanto que ele ficou devendo? Faz 15 menos 8, 7. Ou seja, tomou 7 gols a mais do que fez. Estão entendendo, pessoal? Então, vamos mais um exemplo. Vamos ver se vocês estão entendendo mesmo. O Bahia fez quantos gols? 6. Quantos que ele tomou? 10. Então, 6 menos 10. 6 dá para tirar 10? Não dá, porque o 10 é maior do que o 6. O que acontece? Vou ficar devendo. Como é que eu represento que eu fiquei devendo? Põe o sinalzinho de menos aqui na frente. Como é que eu calculo quanto ficou devendo? Faz o contrário, né? 10 tira 6, ficou devendo 4. Aqui, pessoal, para falar em saldo de gols, quem tem o melhor saldo de gols é aquele que sobrou mais gols. Que a gente também diz que o saldo de gols é positivo. Então, no caso do Grêmio aqui, que sobrou 4 gols, ele tem um saldo de gols 4 positivo. Ele tem o melhor saldo de gols. E quem tem o pior saldo de gols é quem ficou devendo. Então, no caso, quem ficou devendo a maior quantidade. Eu tenho 3 times que ficaram devendo. Mas quem ficou devendo mais gols foi o Atlético Mineiro. Então, no exemplo aqui que eu trouxe para vocês, o melhor saldo de gols é do Grêmio e o pior saldo de gols é do Atlético. Certo? Então, aqui a gente encerra essa explicação. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, assistam de novo o vídeo e, se precisarem, é só mandar dúvida lá no Facebook, lá, procura por Anderson Bortoletti e manda a dúvida lá no Messenger, tá, pessoal?